Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um episódio do Quântico Podcast. Hoje estamos com Alan Rocha, gestor de multinacional, estudioso, ocultista, maçom, tem vários insights aí, várias pegadas aí, está aqui para contar a história dele também, ex-seminarista, quase foi padre, está aqui conosco hoje para contar muita novidade, muitos insights para você. Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão. E bem-vindo, Alan. Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo. Conta pra gente, Alan, aí a sua caminhada. Da última vez que você esteve conosco, você falou aí um pouco da sua jornada aí da transição do seminarista, passou a ser um estudante de ocultismo, é um cara aí super antenado, assim, que conhece várias hermetismo, enfim, várias pegadas aí, alquimia, o mundo quântico num todo aí, vamos dizer assim, ocultismo, né? E agora a gente ficou curioso, porque eu também sei que você tem uma história de vida aí bacana também, né? De batalha que você enfrentou aí na sua infância. Hoje você é um gestor de uma multinacional, um cara, posso dizer assim, um cara bem sucedido, batalhou, claro que almeja mais degraus aí, com certeza, tem muito ainda para galgar aí, mas eu creio que você tem muitos insights para a gente aí nessa área aí. Vamos bater esse papo aí bem à vontade para esse pessoal que está aqui nos assistindo. Poxa, Reginaldo, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado novamente aí pela oportunidade de poder participar e agregar um pouquinho com os meus conhecimentos aí, né? Tudo que a vivência, né? Que a gente adquiriu aí no decorrer de todos esses anos aí, né? Enfim, comecei muito cedo a trabalhar, né? Isso é legal, a sua história hoje vai ser bacana, porque tá aqui a participação do Lucas, né? Lucas Min, e ele está aí nessa jornada, iniciando essa questão de carreira, então acho que vai ser bem bacana, e muitos jovens aí na faixa de idade dele também aí. Ótimo, Lucas. Prazerzão conversar com vocês novamente, viu? Enfim, como eu disse, né, comecei a trabalhar bem cedo, né, com 6 anos de idade, foi o meu primeiro emprego. 6 anos. 6 anos de idade, numa feira livre, né, aos finais de semana, inicialmente, né, junto com meus irmãos, né, éramos 3 irmãos, homens, né, família muito grande, humilde, etc., né, e como era necessário ali, né, a gente ajudar, contribuir ali, né, da forma como possível ali para né, adquirir alimentos e tudo mais, né. Ajudar os pais, né, a família toda. toda. Ajudar os pais, exatamente, comecei bem cedo, né. Enfim, e aí, né, se seguiu, né, a vida, né, as oportunidades, né, foram aparecendo. Aliás, eu fui criando algumas oportunidades. Você é descendente de família nordestina. Você nasceu aqui ou você nasceu no Nordeste? Nasci aqui em São Paulo, né? Eu sou aqui mesmo, sou paulistano, nasci aqui. Os meus pais são nordestinos, né? Vieram para cá 30 e pouco, 40 anos por aí, né? E eu nasci aqui no estado de São Paulo. Bacana. E eu e meus irmãos, né? Éramos 3 irmãos homens, né? Um irmão, infelizmente, acabou falecendo, né? Com a tenra idade de 15 anos. Nossa, enfim, bem novo, né? Vida que segue. Continuamos ali, né, trabalhando duro, né, para ajudar em casa, ajudar nossos pais, né, e buscar oportunidades, né, de melhora na vida, né. Sim. Enfim, e eu comecei a trabalhar, né, na feira, meu primeiro emprego, né, aos 6 anos de idade. Depois disso, tive outras experiências, né. Você ficou quanto tempo ali na feira ali? Foi por, acredito que uns 4 a 5 anos, mais ou menos. 4 a 5 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, Mas você, assim, para eu entender um pouquinho, eu vejo assim, você tem um cara mais comedido ali e tal, você era daquele cara que gritava, batata, tal, laranja, sim, você fazia? Exatamente. Ô freguesa, vamos chegar, freguesa, olha a batata, freguesa, o quilão. Cara, feira, maravilhoso lugar assim, cara, que você... Porque é um aprendizado, é uma escolaça, né? Olha, é uma escola maravilhosa, viu, irmão? É uma escola. Verdura, trabalhei em fábrica de verdura também. Olha, alface, freguesa, alface, vamos chegar. Moça bonita não paga, mas não leva nada. Aqueles bordões de feira livre e tal. E, poxa, a gente se divertia, né? Trabalhava, se divertia bastante. Tinha que acordar bem cedo, né? Porque, por exemplo, a rotina do feirante é puxado, né? Você tem que acordar cedo, monta a barraca, né? Normalmente ali perto das 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã, monta as barracas. Prepara tudo, tal, e aguarda ali os clientes, né, se aproximarem e, cara, é fantástico. É um ambiente muito legal. E desse período já, assim, da feira, né, que eu vou aproveitar bastante aí, que eu sei das suas experiências, então eu vou puxar bastante. Bacana. E nesse período que você estava ali na feira, claro, a gente sabe, né, a feirante
trabalho digno, né? Poxa, pessoal batalhador eu vejo com muito, assim, muita honra, assim, mas a gente sabe que é puxado, é um trabalho bem árduo, né? E quais foram os insights, os principais insights que você, ainda muito jovem, né? 6 anos, você ficou 4 anos lá, poxa, né? Você estava com 10, 11 anos quando você saiu dali, praticamente. Saiu da feira e você migrou de trabalho. Isso aí. Então quais foram os insights, né? Você era muito novo ali tudo, mas que você consegue lembrar, assim, já naquele período, quais foram os principais insights que você teve, assim, que você poderia já começar falando, assim? Olha, eu fiz muita coisa. Nesse período aí que a gente... que eu trabalhava na feira junto com os irmãos ali e tudo mais, nos finais de semana normalmente era o maior movimento, né? Não era nos anos 80, lá nos idos dos anos 80. Eu me mudei para cá em 1984, aqui para a região do Alto Tietê. Certo. E nessa época, as feiras não eram tão populares, então havia ali o final de semana, sábado e domingo basicamente, tinha sempre, né? Durante a semana não como hoje, né? Hoje você vai aí existem feiras noturnas, né? Que são bem legais, né? Uma abordagem começa diferente. Já na quarta-feira ali, né? Algumas, né? Exato, na quarta em diante e vai, né? Todos os dias, feira noturna e tal. Hoje é uma pegada totalmente diferente. E nessa época não, era somente finais de semana, sábado e domingo basicamente. E durante a semana eu fazia outras coisas com meus irmãos, né? A gente catava recicláveis, né? Você trabalhava com recicláveis? Com recicláveis, catava ferro velho, tal, plástico, etc. E vendia ali o ferro velho para ajudar, né? Na família e tal. E olha que interessante, né, irmão? Eu me lembro, nessa época que eu catava ferro velho, eu consegui juntar uma grana. Assim, juntar um dinheirinho assim, pô. Claro, mas fazia toda a diferença, né? Para o ferro velho, assim, era algo fora da curva, assim, sabe? Então a gente trabalhava bem duro, né? Como um caprica, né? Tá no sangue, né? Trabalhar desde cedo e, poxa, aí tocando aí. Ia pra feira, né? Nessa pegada aí. Ia pra feira, descobri a feira, fui ajudar meus irmãos mais velhos. E trabalhei em fábrica. Barraca de frutas, barraca depois de verdura. Barraca de verdura era complicado, irmão. No inverno a gente precisava ir... No inverno vendia pouco verdura, né? Ninguém compra verdura no inverno. Né? Porque bem sazonal, né? Bem ali. No verão vende bastante, né? O volume de consumo é bem representativo. E a gente tinha que ir nas chácaras para comprar. A gente comprava de dúzias, por exemplo. Nem tinha lá aquele negócio. Hoje o pessoal vai lá na Cobal, lá em São Paulo, aquela CEAGESP, né? Não sei como que chama, acho que é isso. Aliás, existia já na época, né? Mas como a gente era, nossa barraca era uma barraca bem pequenininha, então, pô, não fazia sentido, por exemplo, lá para o CEAGESP, vinha aqui para a Cobal, que é aqui próximo aqui na região, né? Na região do Alto Tietê, Mogi. E a gente comprava as dúzias, né? Diretamente na chácara, ia pra lá e tal, poxa, rapaz, era uma trabalheira danada, viu? Como é que a gente comprava isso aí? Com um carrinho, tinha um carrinho como se fosse essa mesa aqui, mais ou menos metade dessa mesa, por exemplo, e ele tinha rodas de bicicleta, aro 26. A gente empurrando aquele carrinho ali, né? Carregava ali de verdura e tal, né? Alface, rúcula e tal. E a gente ia pra chácara com o carrinho e voltava com o carrinho cheio. Cara, e era longe, né? Era longe. Era longe. Dava uns 5 quilômetros mais ou menos. Caraca, cara, você imagina para uma criança da idade que você tinha. Vocês iam sozinhos? Seus pais não acompanhavam vocês? Não, meus pais estavam em outra pegada lá, estavam trabalhando em outras coisas lá e eu ralando aqui, meu irmão. Outro irmão sozinho mesmo, os pais estavam lá cuidando de outras coisas e vocês, os pequenos. Trabalhando, irmão. Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava numa empresa, era pedreiro, mestre de obra, essas coisas. E cada um dos irmãos, tinha a sua responsabilidade. E eu ia, né, cumpria direitinho ali, sabe? Hoje é diferente, né? Na nossa época, né, hoje é algo impensável, por exemplo. Uma criança de 6, 7 anos, né? Imagina, dá até um processo nos pais, os pais podem até dar complicação aí. Mas enfim, anos 80 isso aí era tranquilo, super, era normal. Né? E aí, a gente ia, né, fazer esse trabalho, ia para a feira, pegava as verduras, quando chegava ali onde o meu chefe morava, né, o cara que era dono da barraca, precisava preparar a verdura, precisava lavar ela, para ficar bonitinha, para ela não murchar e tudo mais, arrumar, tinha uma forma de arrumar direitinho e tal, para
no final de semana. Normalmente a gente ia sexta-feira à noite ou sábado, bem cedinho, buscava, quando não dava para ir na sexta à noite, e sábado de manhã, feira, montar barraca, tal, expor lá, vender, final do dia desmontar a barraca, volta tudo. Isso é uma criança, né? Falando que é uma criança, meu Deus do céu, super puxado. E você hoje, né, assim como a gente tá sempre aí estudando essa parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, que é uma área que eu me encontrei aí, que eu sou apaixonado, né? Como vim da área da engenharia, mas acabei me encontrando agora, né, nessa área, tudo vem desenvolvendo. Então a gente fala muito sobre trauma, sobre paradigmas, crenças limitantes e tal. Hoje, eu sei que foi puxado. Você fala, não, foi legal, teve as suas experiências, você cresceu ali, evoluiu pra caramba. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos também, na época, na empresa do meu pai, né? No segmento de elétrica e tal. E, cara, quando eu olho assim, eu falo, poxa, pra mim, foi uma experiência única, assim, me ajudou. Depois, mais pra frente, né? Algumas dificuldades, alguns insights que eu tinha ali, por conta da bagagem que eu tinha adquirido lá atrás com meu pai. Mas eu penso comigo, assim, no teu caso, que era um serviço puxado, hoje é tranquilo para você, assim, eu falo mais no âmbito de travas emocionais, dessas coisas. Hoje é tranquilo, você consegue ir numa feira de boa, comer um pastelzinho, ou você é aquele cara que, eu evito esse lugar, não tenho... Vou porque preciso, ou é tranquilo você vai lá? Super tranquilo, adoro feira, né? Tem uma feira pertinho da minha casa lá, domingo eu vou lá comer um pastelzinho, tomar um caldo de cana. Aquela ali perto da Cobal. Perto da Cobal ali, muito bom mesmo, muito bom. E, cara, sem trauma nenhum, assim, irmão, é o seguinte, ninguém vai ter pena da gente na vida não, claro. Sim. Não quero dizer que, existem pessoas que são diferentes, né? Cada um, né, tem a sua caminhada, interpreta aquilo de uma forma, internaliza aqueles desafios de uma forma, né? Para mim foi super tranquilo, né? Certo. E toquei a vida, fomos em frente, meus irmãos, cada sem um, traumas, né? Isso não, a feira não te atrapalhou, não te você fala, a feira me travou, aquele trauma, pelo contrário, foi aí que você me impulsionou. Bacana. Entendeu? E assim, irmão, era muito difícil mesmo. Por exemplo, nessa barraca de verduras que eu trabalhei, barraca de frutas e depois barraca de verdura. Barraca de verdura, caixas de repolho, irmão, pesado. Pensa num negócio pesado. Repolho pesado. Uma caixa de madeira de, eu acho que uns 60 por 40, talvez. E, e aquilo ali pesado, você tinha que, né, pegava no caminhão, aqui, descia, colocava lá na barriga. No final do dia, no final da feira, tu tinha que pegar aquilo ali, o que não vendeu, coloca de novo na caixa, sobe lá no caminhão. Caraca, tinha que voltar tudo de novo para brincadeira não. E na época de barraca que eu trabalhei com frutas, né? Frutas tal, diversas, caixa de banana, irmão. Pesado também. Super pesado. Pensa que não, cara, mas assim, a caixa da banana, ela era bem menor, né? Mas a massa da banana ali, né? A gravidade ali, super pesado. Banana, por exemplo, hoje aí, né, a banana é massa para tudo, né, base para tudo, né? Exato. Eu até brinco com um amigo nosso que o Alexandre, né, ele tá para vir aqui no podcast, inclusive, e ele me manda várias receitas ali do Instagram, na internet. Esses dias eu brinquei com ele, falei, pô, Alexandre, mas tudo a base é banana? Até brinquei, ele vai estar assistindo o podcast, vai estar ouvindo, não sei. Pô, que legal, manda um abraço aí. Um abração pro Alexandre aí, o atleta Alexandre. E é engraçado, porque a banana, ela, justamente por isso, pela massa que ela tem, né, ali a composição dela, e é pesada. A característica da fruta é uma fruta pesada. Exatamente, poxa, vida que seguiu e tal, e assim, a gente se divertia também bastante, né? Imagina, né? Você era criança, cara, e moleque, né, aquela coisa toda, menino. Festa, vamos para tal lugar, não sei o que, sobe no caminhão, etc. Eita, lasqueira, vai na boleia mesmo. Boleia, diversão garantida, ganhava merreca aí, mas olha, foi uma fase muito boa, uma fase maravilhosa, viu? E sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais, né? Almejando, poxa vida, quero trabalhar numa empresa, tá? Enfim, né? Mas como você olhava? Se você estava ali, feirante ali, passou, sei lá, uns 4, 5 anos, você já estava mais garotinho, aí começa aquela coisa da ambição, enxergar, tendo uma noção da grana, do dinheiro, os valores, né, tal, das coisas. Foi que você começou a olhar, como foi esse insight, assim? Um dia eu vou falar da minha pessoa, como que foi, quando foi os momentos que eu comecei a pegar aquela coisa, assim. Mas hoje, como você, que é o convidado, você é a estrela hoje, eu quero saber de você. Como que foi essa parte para você, esse ponto do insight, que você começou a olhar e falar, pô, peraí, eu posso chegar mais aqui, eu tô aqui, mas eu posso subir mais um degrauzinho, eu posso... Enfim, aí na feira, como a feira ela era exclusivamente aos finais de semana, pela característica da região, né?
E na época também, anos 90, já era meados dos anos 90, né? A gente não tinha a feira continuava, né? Nessa pegada aí de 2 dias, né? Final de semana. E durante a semana a gente fazia outras coisas, catava reciclagem. Depois disso, eu fui, né? Depois de reciclagem, eu fui... E sempre nesse tempo aí, todos esses anos aí na feira e reciclagem, na feira e reciclagem. Nunca você não parava, sempre não ocupado. E aí, as feiras aos finais de semana, depois da reciclagem, eu arrumei um trabalho numa bicicletaria. Bicicletaria. De um amigo meu lá e tal, e ele tinha consertado a bicicleta e tal, e eu, poxa, eu queria trabalhar aí, aprender um pouco. Aprendi a mexer com bicicleta, consertar, desempenar água. Nessa época as bikes eram, eu lembro que tinha uma movimentação, tinha uma alta ali de bicicleta nesse período aí, os meados de 90. Meados de 90, muita gente ia trabalhar de bicicleta, né? Sim. Meus tiozinhos eram de Barra Forte. Verdade, exato. Ixi, aquelas barras fortes, Nossa, meu Deus do céu. feira de vareta, Monarcona lá. Monarca, Nossa, cara. Raiz essa aí. Essa é raiz mesmo. E aí Não comecei... tinha marcha molinha não, a bicha era pesada ali no bicha tranco. pesadona, ali não tinha moleza não. E aí eu fui trabalhar com esse amigo meu na bicicletaria, né? E trabalhei um tempão com ele lá, acho que uns 4, 5 anos talvez. Você é um cara bem estável, né, assim, né, pra empresa, pra trabalho, né? Pô, irmão, olha Você é um só. cara bem... No início até que era, só que depois você vai ouvir as histórias. Tá Tá? bom. As oportunidades começaram a aparecer e eu fui, poxa, tinha uma oportunidade mais interessante. Aí Tá, já começou a... foi oportunidade, exatamente. Aí eu comecei a enxergar onde, né, possivelmente a gente poderia... E tudo por você mesmo, tipo, você falou que seu pai era muito humilde ali, você teve que correr por... Iniciativa própria. Meus pais, infelizmente, né, eu não tive, né, aquela... Incentivo. Assim, o incentivo na época era diferente. Tá? Era Tipo assim, era fazer ou você apanhava. Tipo assim, era ter nota boa ou você apanhava quando chegava em casa. Pois é. Trabalhar para ajudar Era assim. e não podia ter reclamação, né, do vizinho, da professora, seja de cima. Quebrou uma janela, pronto, ixi, Pelo um amor vitrô, de um Deus. vidro de janela. Nossa senhora, não, era surra na certa, era pegada, era dessa aí. Enfim, e aí, né, depois conciliando feira e, né, durante a semana a bicicleta e tal, aí teve uma época que eu fiquei só na bicicletaria, porque o final de semana tinha bastante movimento também, na oficina e tal, e durante a semana ali fazia alguns reparos, final de semana o pessoal levava mais e tal, porque trabalhavam durante a semana, chegavam tarde, final de semana levava bike para dar aquele tráfego. E aí eu me especializei em bicicleta, né, eu conheço até hoje. Essa parte isso eu não sabia não, pô. E depois eu abri uma bicicletaria junto com meu padrinho, né, e o filho dele abriu uma bicicletaria lá no bairro onde a minha mãe mora, em Suzano. E Começou o empreendedorismo. Comecei o empreendedorismo, exato. Começou a empreender. E, antes disso, porém, eu tinha tido experiência também com oficina mecânica como auxiliar, automotivo, né? Oficininha de bairro, essas oficininha meia boca, você sabe. Que arrumava umas Brasílias, As variantes, as Corsalzan. E depois eu também trabalhei em oficina de funilaria e pintura, tá lixando malha, lixei muita massa, viu? Muita massa plástica, rapaz do céu. Mas acabou que isso tudo, né? Você trabalhou essa bagagem para hoje, para a área que você está hoje na empresa multinacional que é do segmento aí de automotiva. Pô, agregou. Não tem como os caras enrolar muito você. Você já... Muito. São os insights que eu falo, né? Entendeu? Que eu falo, a gente experiência. E aí você vai usando. Vai somando tudo, vai. Você vai somando. Tá lá, você precisa, puxa da HD lá, opa, peraí e tal. O cara te enrolar, fica mais difícil, né? Até consegue, mas fica um pouco mais difícil. Porque você tá veado, você conhece várias coisas, então você consegue, né, ficar mais atento ali, o cara tá mecânico tá falando ali, isso aqui não faz sentido e tal, então você fica mais ligeiro nessa parte, né? Enfim, aí trabalhei em oficina de funilaria, como eu disse, né? Numa oficina de ferragem para construção, fazia coluna, montava coluna. Coluna tá, de ferro, mano, que sei, para fazer as caixarias ali, aquela parte dos ferros. Ferro 3/8, sapato, coluna. Sim. Meu, fazia tudo isso aí. Nessa eu tinha 2 empregos, eu trabalhava na bicicletaria e na coluna. E ali ralando, tal, mas poxa, foi muito bom, foi legal. E assim, a experiência que eu adquiri
na parte de colunas lá, né? Me ajudou depois, fui reformar a casa da minha mãe. Pô, tinha uma noção, pô, aqui vai estar de ferro, não sei o que, comprei tal lugar que é mais barato, sabe? Tá vendo? Nunca é perdido, né, cara? Nunca é perdido. Sempre a gente... Nunca Faz perdi. parte, né? É verdade. E vida seguiu, né, irmão? E aí Virou empresário lá, empreendedor com a bicicletaria, com o Pois seu é. padrinho. Aí na bicicletaria, né, decidimos abrir uma bicicletaria lá no bairro, porém o bairro era muito pequeno e já tinha esse amigo meu que já estava mais consolidado lá e tudo mais, sabe? Tá. E assim, no começo até o negócio foi bem, foi bacana, bicicletaria, borracharia, que eu trabalhei em borracharia, então na época aprendi Meu Deus do céu. Esse amigo que tinha bicicletaria, ele tinha uma borracharia também ao lado, e o irmão dele tinha uma mecânica. Então assim, quando eu não Os caras já tinham monopolizado ali. Quando eu não estava na borracharia, eu estava lá na bicicletaria. Eita. Aí o pai ficava de olho na mecânica lá, com o irmão dele, para aprender algumas coisas, tal, Entendi. tal. Era tipo o Julius de todo mundo. Tinha 2 empregos simultâneos, né? E aí eu fiz um curso de mecânica de automóveis numa escola antiga. Isso foi boa agora. Numa escola profissionalizante antiga em Suzano, meu irmão, a Escotec. Eu acho que você se lembra dessa escola. Antiguíssima em Suzano. Fiz um curso lá de mecânica de automóveis. Aí depois eu, cursei Senai, fiz vários cursos no Senai, mecânica no Senai, fiz um curso de operador de empilhadeira no Senai, hidráulica. O Senai é uma base boa, né, cara, assim, base pra garotada que tá excelente. começando, tudo, né, muito bom, né. Eu cheguei a fazer também uns cursos do Senai. Fiz alguns cursinhos no Senai, aí depois eu fiz um curso de mecânica aplicada à transmissão automática no Senai lá do Ipiranga, em São Paulo, né? Mas isso eu já estava trabalhando numa indústria em Suzano, então, enfim. Já tinha mudado. Já tinha mudado de ramo. Aí ok, né, tava lá na bicicletaria, tinha lá a minha oficina e tal, e poxa vida, e sempre almejando algo mais, algo diferente, algo buscando prosperidade. Nesse período aí você já era seminarista. Sim, Você também sim. estudava para ser padre também. Já, nesse momento eu estudava aos finais de semana na igreja, antes, né, quando eu era mais garotinho. Final de semana, coroinha, tal, feira, aquela coisa e tal, e, vida que segue. E aí, na época que eu frequentava lá o seminário, que participava bem ativamente da igreja, né, final de semana tinha os compromissos da igreja. Sim. Né? Aos domingos, né, tinha as missas e tal, tinha que acompanhar os grupos, né, pelos quais eu era responsável, inicialmente pelo time lá da Crisma, né, era catequista de Crisma, e tinha os encontros e tal, enfim, a gente dava um jeito, imagina, né? Dava um jeitinho lá, né? Não mudou muita coisa, né? Eu te conhecendo hoje, não mudou muita coisa, não, mas tudo bem. Continua ainda com multitarefas ainda. E aí, nesse período, eu mandei um currículo lá na Kimberly, em Suzano, a fábrica de fraldas ali. Empresa famosa aí. E uma empresa, uma dos bem proeminentes aí do mercado, né, nesse segmento aí. E da região também, né? E da região. Hoje não sei ainda se ainda tem, né, essa posição aí na região. Né? Mas, Tem sim. Mas, Emprega bastante por bom gente. tempo. Foi uma das maiores, né? Hoje emprega bastante gente, né? Sim. A gente está bem servido de empresas aqui na região do Alto Tietê. É verdade. E eu consegui um emprego lá como trabalhando à noite, né? No departamento de logística lá na expedição especificamente, né? Embalando lá os produtos lá, as fraldas e tal. E como ajudante geral, consegui numa indústria. Pô, olha que coisa fantástica. Imagina, é o sonho, né? Você trabalhar numa indústria, você ter um registro em carteira, né? Ter todos os benefícios de uma assalariado, CLT, férias e tudo mais, né? E aí eu fui trabalhando à noite, das 22 às 6 da manhã. Nessa empresa aí. Horário puxado, né? E aí, nessa empresa, eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu falei, poxa vida, o que eu podia fazer para agregar mais, para tentar galgar algum nível mais alto na empresa e tal. E aí eu fui no Senai buscar lá, o que tem no Senai? Tinha um curso de operador de empilhadeira no Senai. Eu fiz o treinamento, fiz a formação lá e tal, acho que 40 horas lá, foi uma semana, não, 80 horas, uma semana prática, uma semana teórica, e uma semaninha prática lá para fazer, operar a máquina e tal, tinha que ter habilitação e tudo mais, eu tirei minha habilitação aos 18, né, então, maravilha. E aí, olha que coisa interessante, um dia faltou um operador de empilhadeira, faltou um cara,
E eu peguei, poxa vida, um monte de carreta ali para carregar, né? Como é que era, né? A expedição produzia, né, as fraldas, subia por esteira para a expedição, ficava num pavimento mais alto, né? E a gente paletizava, colocava no pallet ali, estrechava, passava o filme stretch, e em cima do pallet estava disponível para carregamento nos caminhões, nas carretas, né? Carreta de 52 pallets, mais ou menos, empilhado. E, pô, e faltou o cara, e tava aquele caos, né? Cheio de pallet para carregar e tal, pô. Aí lá, aquela máxima, né? Do caos é uma oportunidade, né? Oportunidade. E aí eu saí de lá, né? Falei, poxa vida, eu tava fazendo meu trabalho, né? Que era ali alimentar as máquinas de stretch. E, poxa vida, aí o pessoal do stretch foi jantar e ficou ali uma série de pallets ali para colocar para dentro. O operador também, o outro operador de empilhadeira também foi jantar. Quando o meu encarregado retornou da janta, eu tinha carregado 4 carretas. Caraca. 4 carretas. Peguei ali e tal. Nossa, o cara me pegou, falou, cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? Eu falei, meu, calma, eu tenho a certificação, né? Tenho o treinamento e tal, fica tranquilo e tal. Pode dar um baita problema nisso. Imagina se acontece um acidente e tudo mais, né? Aí ele ia ser responsabilizado, né? Com razão, né? E aí ele falou, poxa vida, é mesmo? Me traga amanhã o seu certificado, né? Que eu vou, né, ver se a gente consegue aqui uma oportunidade. E aí eu fui promovido para operador de ajudante geral para operador. Bacana. E, poxa, aí, a partir daí, né, bastante trabalho, né? E eu almejava trabalhar no departamento administrativo da empresa. Queria trabalhar no ADM de lá. Sim. E aí uma amiga, a Mônica, ela fazia curso de idiomas numa escola antiga que tinha lá em Suzano, a Skill Idiomas. Sim. Uma escola bem antiga. Não existe mais. Eu acho que não. E ela falou, poxa vida, olha, eu estudo lá e tal, e eu ganhei, né, indicando uma pessoa, essa pessoa pode cursar, né, um mês de aula, por exemplo, né? Para fazer como se fosse demonstração, né? Uma demonstração. E aí segue em frente, caso queira, né? E essa pessoa segue e você segue o curso e tal, né? E aí, irmão, poxa vida, aí eu fui lá, comecei a estudar espanhol e achei aquilo muito bacana, né? E, e peguei para fazer ali e tal. E eu tenho mas o idioma é uma coisa fora do comum, né, cara? Porque assim, te abre leques assim, é fantástico. Oportunidades. E aí eu comecei a estudar lá o espanhol tal, e trabalhando nessa empresa à noite e tal, e já falei, caramba, poxa, eu queria, né? Bom, continuar no espanhol aí e tal. E na época que eu saí para procurar emprego, né, porque a secretaria não estava indo, né, muito bem e tudo mais, eu distribuí por várias agências em Suzano. E quando eu estava trabalhando lá nessa empresa à noite, na Kimber, eu recebi um convite de uma outra empresa em Suzano, uma indústria química grande em Suzano. Eu falei, poxa, a gente, né, viu seu... Não, na época, eu recebi um telegrama. Sim, naquela época ainda existia o telegrama ainda. Era um telegrama, cheguei lá no trabalho, tal, pô, tem um telegrama aqui e tal, não, é empresa tal, comparecer tal dia, tal, trazer currículo, né, impresso e tal. Falei, nossa, que coisa interessante, né? E aí eu fui lá, né, levei o currículo e tal, e fui contratado na Claret, uma indústria química muito maior, né? Salário melhor, pagava adicional de periculosidade por ser indústria química, né? Ou seja, eu ganhava mais, né? Outra indústria também da região que, né, putz, aí tem muita responsabilidade, a questão de contratação, né, de geração de empregos também. É bem forte, Contribui bastante para a região como um todo, né, para o município de Suzano em específico, mas para a região como um todo. Sim. Ela agrega bastante valor. Alto Tietê, né, na verdade, né? Com certeza. Enfim, e aí, né, fui para essa empresa, fui trabalhar lá. Na logística ainda? Não, lá eu fui como era uma oportunidade de ajudante geral, né, eu já era operador de empilhadeira, mas, para você ter uma ideia, um ajudante geral na Claret ganhava mais do que um operador de empilhadeira na empresa lá e tal. E aí você não se incomodou em dar um passo para trás? Falou, não, pô, almejou uma empresa maior, oportunidade de crescimento. Vida que segue. Aceitei o desafio, fui para lá, trabalhando na oficina mecânica de empilhadeiras. Oficina mecânica de empilhadeiras, como ajudante geral e tal. Adivinha meu primeiro emprego lá, minha primeira atividade lá. Poxa, tinha uma borracharia dentro da oficina,
Meu, aquilo ali é a minha cara, tirei de letra aquilo. Eu manjava, né? Sim, sim. Aí tal, só que o cara lá, ele tava precisando de um cara para trabalhar no Lava Rápido. No Lava Rápido, para lavar as máquinas e tal, né? E adivinha, fui pro Lava Rápido lá. Pelo amor de Deus, pensa num lugar, na cara, saia de graxa até no, dentro da orelha. Nossa. De graxa, lavar nas máquinas. Porque lava rápido o carro normal já é complicado, cara. Empilhadeira, cara. Empilhadeira. E aquela época as empilhadeiras não eram elétricas, né? Era tudo combustível. Tudo combustível GLP, né? Suja, vai na fábrica, aquela sujeira, graxa, rapaz. Mas olha, maravilha, eu fazia aquilo com prazer. Eu gostava de... Enfim, e aí... Ficou quantos anos nessa posição aí? Nessa posição eu fiquei acho que um ano e pouquinho mais ou menos, lavando as máquinas, né? E aí depois eu fui transferido para a oficina, né? Terceirizaram essa parte de lavagem e eu fui para trabalhar na oficina. Naquele período das terceirizações que deu um boom no Brasil, exatamente. Comecinho dos anos 2000, tava uma tendência muito forte para a terceirização. Então, as empresas ali do Alto Tietê, por exemplo, tinha, né, a Companhia Suzano, a Clarent, né, do outro lado, a Clarent pesada, né, que é a antiga Rust, que é a química pesada. Eu trabalhei no grupo de cima, na farmacêutica. Na farmacêutica, que era Ventes. Isso, hoje, atualmente, é Sanofi, né? Sanofi é Ventes. Isso aí. E aí, eu fiquei, né, nesse trabalho, fui para a oficina, né, cuidando lá, ajudando ali também na parte de manutenção mecânica das máquinas. Então aprendi a mexer ali com máquina, né, rodogás, né, parte de gás das máquinas, as máquinas eram propelidas a GLP, né. E você não tinha medo ali não, cara? Assim, as empresas que eu trabalhei, né, depois a maior parte ficaram todas elétricas ali, que eu lembro, principalmente no segmento farmacêutico ali, né, por conta da geração de gás, essas coisas, né, indústria farmacêutica, é um pouco mais, a exigência aumenta ali. E eu tinha um receio, cara, daquelas empilhadeiras ali com gás, o cara passava do lado daquele cheirão de gás e falava, meu Deus, esse negócio uma hora vai explodir, cara. E às vezes, e ainda tinha naquela época passada, claro, escondido ali do encarregado, mas os caras ainda fumando cigarro, cara, eu falava, meu Deus do céu, cara, eu olhava e falava, cara, como assim? Aí depois foi mudando, virando tudo, né, elétrico, né? Você não tinha medo dessas coisas, não? Eu tinha medo. Aconteciam uns acidentes de vez em quando lá, tipo, o cara não atarrachou direito lá o rabicho do gás lá, vazou, congelava, né? O gás, ele fica, devido à alta pressão, ele fica em estado líquido, né? Quando ele vaza, ele congela ali, né? Tem um congelamento ali do cilindro, condensa muito rápido. E, poxa, acontecia direto isso aí lá, né? Graças a Deus. Mas não acontecia nada grave, só um acidente grave. Aconteceram outros acidentes na empresa lá, né? Na fábrica, explosão de reator e tudo mais. Tinha uma divisão lá que produzia gases, nitrogênio, oxigênio e tal. Aconteceu um acidente lá também, um cilindro de oxigênio explodiram lá, acho que caiu do caminhão e aquilo virou um torpedo, né? Chegou a causar um óbito lá. Tinha um cara visitando a fábrica e foi atingido por um torpedo desse, enfim. Mas qual que era o propósito dessa fábrica, assim, externo de gás, o que ela fazia? Era uma indústria química lá, uma indústria química, e haviam vários departamentos, um produzia gás, outro produzia detergente, outro produzia aditivo para tinta, então haviam vários departamentos, né, cada um com uma finalidade ali vendia. Pigmentos, né? Pigmentos, né? Claro, muito forte essa questão de pigmentos, que eu me lembre. Assim, pigmentos, né? Tinha master batches, que são grãos bem pequenininhos de polímeros, né, plásticos, né? Produção diversas, né, de plásticos, né? Então, a Clarent era uma empresa. Teve um período que a Clarent chegou a trabalhar até com aquele baquelite lá também. Sim, também. Era bem forte. Também. Enfim, ela, hoje não mais, né? Hoje a Clarent, né, se reduziu a, acho que, a duas divisões apenas, né? Várias divisões foram vendidas, detergentes que eu me lembro que na minha época foi vendido, a divisão de energias, enfim, várias, tinha uma divisão lá que produzia graxas, que tinha um incinerador lá dentro, que para incinerar os resíduos oriundos da produção, e também vendia para, eventualmente, empresas externas que tinham algum tipo de resíduo, que por lei, por legislação, era necessário... Aí da graxa saiu o quê? Nego de fumo? Não produzíamos lá nego de fumo. Não chegava... O processo não
não chegava nesse nível. Enfim, por talvez decisão estratégica, né, os grandes produtores de negro de fumo, para informação, estão concentrados na Rússia, e Rússia e Ucrânia são os maiores produtores de negro de fumo atualmente, inclusive. Usa-se muito na fabricação de borrachas, né? De pneus. Pneus e tudo mais. O negro de fumo ele é o que dá liga na borracha. Então, né, numa produção ele tem um papel importante também na produção do baquelite também, que é um produto que eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo também. Por isso que eu estou te perguntando. E a nigrosina também, vocês chegaram a produzir, ter contato com a nigrosina? Né? Não, lá não. Então esse mercado, estrategicamente falando, o Brasil não tem pouca representatividade. Interessante que hoje você está falando isso atualizando agora, né? Porque antigamente o negro de fumo não era a principal, a origem dele não era da Rússia, não era dessa região. Mas é interessante, como você está no segmento agora, você tem atualizado. Eu tenho atualizado essa informação. Tá? Então a Rússia é um grande player. É um grande player de produção de negro de fumo no mundo. A Ucrânia é idem. Inclusive a Europa, os produtores de pneus, os grandes produtores de pneus localizados na Europa, Michelin, Trelleborg, Continental, todos eles, né, tinham como fornecedor a Rússia. Óbvio que agora não, eles tiveram que buscar outros mercados, China, Estados Unidos. Acabou que agora abriu uma grande oportunidade para o mundo aí, né? Os outros países. Exatamente, então. A oportunidade na crise. De novo, né? Na crise, no caos, mais uma oportunidade, né? É questão de você estar aberto, né? Pergunta para o pessoal entender, né? Os dois engenheiros falando, o que seria negro de fumo, né? É um minério? O que seria? Não, o negro de fumo ele é um subproduto do petróleo. Né? O petróleo ele tem vários produtos do petróleo. O petróleo ele é extraído bruto, né? O Brent, que nós chamamos, né? O WTI. Ele passa por um processo de refino. Tá? E esse processo de refino, cada etapa desse processo, ele entrega um determinado produto. Por exemplo, à medida que suponha que você tem um forno, né, um alto forno, e ali ocorre o processo de refino com várias, é bem complexo, tá? Mas basicamente falando é assim, você tem um forno e cada etapa do forno, cada andar daquele forno, ele entrega um determinado produto. Negro de fumo, óleo diesel, e à medida com que vai subindo, ele vai ficando mais afinado, mais fino. Você vai tendo uns produtos mais nobres, como a gasolina, por exemplo, ela é produzida, ela é entregue lá quase no topo do forno. E à medida com que você vai descendo os andares, você vai tendo produtos menos nobres, né? Óleo diesel, negro de fumo, negrosina e por aí vai, né? E uma série de outros produtos aí, né? Que a gente pode um dia falar um pouquinho, que isso me interessa bastante. Eu também gosto bastante. Não, embora não atue na área mais, né? Atuei muito tempo. Não tem jeito, né? Tá na veia, né? A gente começa a falar aqui, né? vai entrar nessa... Mas é interessante a pergunta. Muito boa pergunta. E o que é legal é que tudo isso que a gente vivenciou dá essa bagagem para a gente falar. Isso é legal. Claro que a gente não sabe de tudo, óbvio, né? Mas a gente consegue, né? Dar um palpite aqui, entende um pouquinho ali, sabe, por exemplo, a gente não sabe tudo, mas sabemos os caminhos. Olha, por exemplo, né? Negro de fumo. Eu estou atuando nesse mercado agora e eu sei que, né, a Rússia e a Ucrânia eram grandes players, que por conta do conflito lá, as indústrias, né, por conta dos embargos, não estão autorizadas mais a adquirir da Rússia, para que eles estão buscando outros mercados, né, outros players aí pelo... Foi justo os dois países principais ali, né, cara? Putz, deve ter ficado bem complicado. Exatamente, mas é assim, né, a gente só sente quando o calo aperta no momento da dificuldade. Por exemplo, né, a China... O que aconteceu lá nos anos 90, início dos anos 2000, né? Foi um êxodo para a China de todo... Deu um boom, né? Todas as áreas. De produção lá, por exemplo, algo que... Tudo, moldes, né? Algo que está me afetando muito. Chips e eletrônicos, né? Migrou tudo para a China por conta do custo de produção muito baixo, né? E aí, boom, estourou quando do pós-Covid explodiu a demanda e a China não conseguia atender o mundo inteiro. Então, montadoras pararam. Mas e essa questão aí que tem, você falou do chip, essas coisas, a gente sabe, a China produz um percentual, mas a gente sabe que hoje o maior produtor de chip, a capacidade maior, a detentora, é Taiwan, né? Quando você fala assim, a China, está se referindo à China continental lá, ou num todo, ou você está se referindo a Taiwan?
Não, no todo, né? Porque Taiwan, tanto que tem até aquele conflito aí dos Estados Unidos aí em relação a Taiwan, a China quer, né, novamente absorver ali Taiwan para agregar como parte dela, Exato. aí os Estados Unidos vem, não é legal, Não é tal. legal, temos que ter Sim. um controle geopolítico. Geopolítica. Mas Taiwan sim é um grande produtor, porém a China ele não atende à demanda global. Então a China produzia bastante coisa também, né? Produzia muita coisa. Mesmo Taiwan sendo o principal, não consegue atender. Não consegue atender a demanda global. A demanda global crescente e é uma tendência muito grande pela eletrificação de veículos. Né? Então, vai ser sensor para tudo que é lado. Então, parte eletrônica, parte de chip, tudo isso aí. Praticamente todinho automatizado, robotizado. Quando fala automação, é sensor disso, sensor ali, sensor né? de ré, não sei o que, tudo isso. Tudo, né? O trator daqui a pouco vai estacionar sozinho também, que nem os carros. Não sei se já faz, né? Porque já tem os carros aí na rua que... Carros autônomos, né? Sim, já temos a opção ali do Parque Assist, ele vai lá, estaciona. É uma maravilha. Enfim, voltando, né, ao nosso tema, né? Uma pausa aí pra gente... Mas é legal esclarecer a dúvida, né? Muito bacana. É porque hoje em dia ele comentando a parte técnica, o pessoal que não é engenheiro não sabe, né? Verdade. Saber o que é, como funciona. Muito bom. Bem pertinente a pergunta. E aí, mano, nessa empresa, na Clark, né, eu falei, poxa vida, eu queria, né, fazer mais alguma coisa e tal. Bom, depois da atuação lá na parte da oficina e tudo mais, pintou uma oportunidade lá para o departamento de compras na Clark. Pintou uma oportunidadezinha lá. Você estava lá no Lava Rápido? No Lava Rápido, aí fui para a oficina mecânica. Pintou uma oportunidade no departamento de compras lá como auxiliar. O que eu fazia lá? Pegava a resma de papel, abastecia ali a impressora, ia lá, pegava vídeo que chegava no fax, máquina de fax, acho que nem existe mais isso. Acho que o Lucas nem sabe. Nem sabe o que é facsímile, né? Aí chegava o fax lá, aquele barulhinho fazia o fax, né? Aí tal, chegava ali, o que chegava ali? O pedido, né? Ou a confirmação do pedido, que a gente mandava para os fornecedores, né? Ou dos clientes, e eu tinha que pegar aquilo ali e distribuir na mesa dos compradores ali, ó, pá, chegou tal coisa, não sei o que, auxiliar lá. Pegar auxiliar. Estagiário. Como se fosse um estagiário. E aí tinha que fazer follow-up dos pedidos. Né? Pô, pedido atrasado, não sei o quê, ou aí os compradores... A gente está falando de uma empresa multinacional com faturamento, sei lá, imagino o volume de compras ali que você tinha diariamente ali. Grande, olha, talvez, nem chuto na época, nem imagino quanto que era o faturamento ali. Mas era bem representativo, tá? Da casa dos 500 milhões em diante, com toda certeza. E aí eu ajudava a turma lá, os compradores, fazer follow-up e tal, ligar pro cara, pô, meu material não vai chegar, tal. E aí, nessa época eu comecei a cursar a faculdade. Comecei a fazer faculdade, falei, poxa, eu preciso, né, estudar e tal, né? Já estava bem adiantado no espanhol já, tá? Já tinha começado o inglês na mesma escola, lá na Skill, comecei a cursar inglês também. Uma pena que o Skill fechou, senão ia estar ganhando uma propaganda gratuita agora, um exemplo agora. Era poxa, não me lembro lá o nome do proprietário. Mas ó, o garoto propaganda da Skill aí, ó, Alan Rocha, ó. Tem o garoto do Bombril lá, o garoto da Skill. Alan Rocha. E aí comecei nessa época, irmão, já falava inglês, falava, né, um pouquinho de inglês, falava espanhol razoavelmente bem. E comecei a estudar, comecei a fazer engenharia mecânica aqui na UMC, em Mogi. Comecei a fazer engenharia mecânica, falei, poxa, né? Fábrica, toda aquela coisa, né? Tinha uma bagagenzinha de Senai, ele tinha feito uns cursinhos já, falei, poxa vida, eu queria fazer engenharia, sempre quis, até hoje eu não concluí o curso. Sou apaixonado por engenharia, mas estou velho já para concluir, deixa eu acabar isso. Perdi muitas noites de sono, irmão. Nossa, fazendo exercício integral. Sim, integral, diferencial. Vetor, poxa, meu amigo. Dava pra se divertir. É dois, hein? Foi muito Red Bull e Coca-Cola nas madrugadas aí. E aí, cursando faculdade, aí teve uma ocasião lá, aconteceu uma coisa interessante lá. A gente tinha uma indústria química, né, bastante container. Nós tínhamos um equipamento que movimentava o container dos postos de abastecimento para expedição e vice-versa, vazio que chegava do porto, tal, ia para depois recebimento, levava para expedição, para os postos de trabalho. Era tipo uma ponte rolante? Não, era um equipamento, era um caminhão, e nesse caminhão ele tinha braços mecânicos. Ele tinha braços mecânicos ali para poder movimentar, tal, enfim. Aí esse equipamento era sueco, produção sueca,
Não sei se no Os momento. melhores equipamentos na Alemanha, Suíça, Os Itália. melhores do mundo. Os melhores do mundo, como sempre. E aí ele começou a apresentar problemas de trinca, porque ele era um maço desenvolvido para a Suécia, imagina, no Brasil. Cara, Calor do Brasil, tudo mais, começou a Os materiais. Aí entrou lá, resmate já. começou a apresentar algumas trincas e tal, veio um engenheiro dessa empresa fazer um diagnóstico aqui no Brasil. Imagina só, ninguém falava inglês, nem meu chefe. Quem falava? você. Euzinho da aqui. skill. Falava ali mais meia boca tal, falava inglês e tal. E aí eu fui pegar o cara no aeroporto e fiquei acompanhando o cara. Ele falou, pô, eu vou precisar ir ver como é que a máquina, como é que vocês estão operando, etc, tal. Para ele fazer o relatório, né, e eventualmente sugerir ali aquelas de intervenção, né, ali, intervenção né? necessária e tudo mais. Tá? E aí, beleza, ele fez todo o acompanhamento. Teve um dia que ele falou, beleza, eu já sei qual que é o problema, tá, nós vamos precisar comprar essas peças aqui, etc. Ele fez a reunião lá, mesa, né, com os gerentes, os diretores e tal, e eu, peãozão lá, traduzindo para a turma. E aí ele pegou o telefone e falou, vou precisar fazer isso, tal. Ele, ok, pegou o telefone e ligou para a Alemanha. Ligou para a Alemanha, que tinha, né, as usinagens, os fornecedores das partes eram alemães. E ele ligou para o cara, começou a falar em alemão, cara. Eu fiquei olhando para ele assim, falei, cara, É um idioma fantástico. um idioma fantástico, eu vou falar esse idioma, cara. Prometi para mim mesmo, pensando comigo, né? Eu vou falar isso aí também. Aí o inglês rolando e tal, continuei com o inglês. Aí mais para frente eu comecei a estudar alemão, tá? Me formei também em alemão e tal. Fui para lá, né? Concluí o curso lá em Munique e tal. Enfim, e aí a vida seguiu nessa empresa e eu já... E todas essas oportunidades que você teve ali, né, que a galera que está aí, né, tem uma onda, como a gente sempre fala aí, até falamos em outros episódios, né, e o pessoal tá com aquela coisa de não estudar, que não precisa estudar, que não sei o que o negócio é digital, e não é bem assim, né, você vê o diferencial todo que teve, a questão... Claro, ela tinha a sua responsabilidade, sua participação, mas o diferencial de você ter um preparo ali, no caso do idioma, que foi crucial, né? Foi, Então realmente, eu falo, foi, né? Foi crucial. Então Isso se a pessoa não estuda, acha que tudo vai ser resolvido ali num tradutorzinho, ficar ali. A gente sabe que na interação ali da empresa, ali no B2B, ali não é assim Não que é vai assim, acontecer, não é né? A assim. gente sabe. No mundo real, a A pegada prática é outra, diferente, outra né? pegada. E aí, veja bem, é claro, a gente empresa maravilhosa. Tinha que fazer festas, finais de ano, coisa meio fantástica. E aí eu, cursando a engenharia, pintou uma oportunidade, fui convidado para fazer estágio numa outra empresa grande alemã também, a antiga BER, né, hoje Grupo Mali, lá em Arujá. E eu falei, poxa vida, né, meu? E aí eu já estava engatinhando ali no alemão e tal, falava, meu, tinha uns 4 meses ali e tal. Poxa, empresa alemã, que legal e tal. Meu, Ia de encontro com a ia de sua encontro com vontade, o meu desejo seu de, desejo. né, de galgar novos níveis. Cara, né? mas olha que bacana, Ada. Você falando assim, olha que bacana, né? Como o pessoal fala bastante, o poder da mentalização, aquela coisa de você já se enxergava lá, cara, falando o idioma, cara. Eu imaginava assim, eu falava, meu, cara, eu vou fazer isso. Olha que fantástico isso, cara. Me arrepia até hoje. Fantástico. E quando eu estudava alemão, tinha um professor, o Ivo, cara muito bom. E minhas notas no alemão era tudo ótimo. Cara, eu não tinha vergonha. Cara, eu comecei a estudar alemão também, eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses, cara. Na época, como eu estava puxado com a faculdade também, eu não conseguia acompanhar mais por conta da Heust mesmo, né, farmacêutica, que eu trabalhava. Eu também achava assim um idioma... Bom, eu também sou apaixonado por idiomas, né? Mas quando eu comecei a fazer também, foi igual você, eu falei, cara, que idioma muito doido, cara, muito legal, muito bacana. Infelizmente, acabou que eu não dando andamento. Mas essa oportunidade, estude, porque olha, é uma satisfação pessoal Sim, aparecer, com certeza. acima de tudo. Acima de qualquer coisa, é muito bom. E aí, tal. Esse professor, como eu gostava, que eu puxava a aula, sabe? A aula ficava, ele gostava de dar aula pra mim, que assim, a aula, ele fazia mais exercícios, tá? E aquela coisa, só que os coleguinhas, pô, tinha uns caras que não conseguiam acompanhar, né? E, pô, eu puxava, tal, fazia exercício, fazia o exercício do livro, fazia mais exercício para praticar fonética. E, poxa, minha fonética era boa, né? Falando, caramba, meu, você não tem medo de falar, tal. Ô, Alan, eu achava que você tinha estudado esses idiomas todos aí, que você fala 5, 6 idiomas, eu achei que era por causa do seminário, cara, que você ia ser padre.
Não, Então, ia sair rolando, tá? Acontecia ao mesmo tempo essas coisas aí. Cara, você estudava engenharia, seminário. Cara, mas cara. você era doido, cara. Quando Com você é jovem, respeito. quando você é jovem, cara, você faz umas coisas malucas. né? Não, Você vai envelhecendo. a gente faz. Cara, Depois você começa a sabe, você ser fala, mais- poxa, Sim, sim. você vai ficando mais de boa. Você vai como capricorniano eu sofro desse mesmo mal também, eu sei como que é. O capricorniano tem Pois essa é. mania de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Faz Mas tudo, tal, é. enfim, né? às vezes as pessoas Às nem vezes- entendem, não. Não entendi. Às vezes a gente erra por aqui, ali, enfim. Aí, né, saí da Clara, a gente foi estagiar na Berta, Na na Berta. Arujá. Meu pai quase me deu uma surra. Falou, moleque, você é louco, sai dessa empresa, vai da empresa, tal, para ir estagiando. Eu falei, pai, eu quero, eu vou, tal. E aí, irmão, foi a melhor Foi coisa. a melhor que eu coisa que fiz. você fez, olha que doideira, cara. Como estagiário, entrei lá como estagiário, abandonei uma carreira promissora, né, segura, tal, de uma indústria química, etc, Claro. tal, com futuro ali, pô, em compras, eu ia com certeza ia desenvolver um trabalho bacana ali. E eu fui estagiar, abandonei tudo, cara. Aí fui Você estava em que ano da faculdade nessa época? tava no segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre, primeiro ano, cara. Tô corajoso. Cara, é louco, não é corajoso, é louco. Cara, eu fui pra lá e tal, e, poxa, comecei a estagiar, tal, aí, irmão, teve um dia que deu um problema lá a gente produzia lá um radiador de óleo, radiador de óleo, radiador de automóveis, né, para ar-condicionado e tudo mais, tal, e condensador, aliás. E teve um dia a gente produzia um radiador de óleo do Passat alemão, ia ser produzido aqui no Brasil. Produzia, exportava para a Alemanha, projeto PQ46, o nome do projeto, até hoje. Mandava para a Alemanha, como é que era? Era feito um processinho de brasagem de alumínio, né, aletas, tal, tubulação ali de alumínio e tal, e colocava no forno, brasava, estava pronto. Posteriormente a esse processo, era necessário jateamento com granalha de vidro para poder arrancar as impurezas ali, né? Remover as impurezas ali do processo de brasagem. Um negócio que hoje em dia nem sei se é permitido mais, né? Sim, ainda é Tem permitido, alguns mas lugares tem que é muitas meio restrições, proibido né? aí e Tem tal. restrições. Questão pelo risco, né, oferecido à saúde. E aí, lá na Alemanha, né, a gente produzia e mandava para lá. Quando chegou na Alemanha, o time da Volkswagen identificou um lote com resíduo de granalha dentro do radiador. Aí imagina o seguinte, radiador de óleo com granalha, não vai dar certo. Cara, segregaram um lote gigantesco e falaram assim, do Brasil eu quero, preciso hoje, no caso, né, amanhã, no dia seguinte, precisamos para amanhã de tantas peças aqui para não parar a linha da Volkswagen. Vai eu para a Alemanha com 12 malas, dessa altura, desse tamanho, cheio de peça, para não parar a linha da Volkswagen como estagiário. Minha primeira viagem internacional. Meu Deus. Como estagiário, Cara, quantos anos você como tinha? estagiário, tinha 20 anos. 20 anos. 20 Tá ouvindo também. Caramba. Fui para lá, voando com as malas, na época já arranhava umas palavrinhas alemão e tal. Deu pra... Ao chegar lá em Stuttgart, né, peguei um voo de São Paulo para Frankfurt, uma ponte de Frankfurt para Stuttgart, que dista umas 2 horas mais ou menos de carro, né, de avião, foram uns 40 minutinhos. Com 12 malas, chegou lá, irmão, um alemão, parecia o Dolph Lundgren, do Rock, manja, aquele alemão lá, tá? Sei. Um alemão gigantesco, E aí, né, cara? me viu, né, pequenininho, cara de indiano e tal, já começou a falar em alemão rápido, né, e eles lá, eles trabalham com metralhadoras, né? São submetralhadoras, Uzi. A Uzi, sim, a Aquela Uzi. que é no curso e tal, ele trabalha, ele perguntou, eu falei, não, olha, tal. Aí eu balbuciei umas palavrinhas em alemão, consegui me comunicar. Falei, não, eu trabalho na BER, assim, assado, estou levando umas peças para a Volkswagen. Quando eu falei que trabalhava na BER, o cara falou, tá em casa. Vem aqui e tal, me ajudou e tal. E eu puxando um monte de carrinho cheio de mala e tal, fui lá para fora. Carregamos 4 Mercedona, irmão, série E, uma gigante, que não tem no Brasil. Coloquei as malas todas e fomos para a fábrica lá e tal, aquela experiência maravilhosa. Essas experiências de ter que resolver essas buchas, esses problemas, Olha, aí lá levamos as peças na linha e tal, aquela coisa, aí lá haviam turcos que trabalhavam, por exemplo, o operador de empilhadeira eram os turcos,
O pessoal da segregação ali era né, turco, né, o pessoal ali do leste europeu. E, poxa vida, eu fiz amizade com essa turma lá, tal, sabe? Eu sou bastante comunicativo. Essa cara de indiano, os caras falam, pô, turco ali do lado, pertinho. Eu falei, e aí, como é que tá pegando nossas peças aí, tal, né, E aí consegui coletar a informação deles, né, qual que era o problema. E aí liguei pro diretor aqui no Brasil, o seu Sérgio Ratola, um abraço aí, Sérgio, onde você estiver. E, poxa, mandava informação, né, tinha uma pessoa comigo lá, que foi posteriormente, o Ricardo, que era o gerente de qualidade, né, me acompanhou lá, né, que a responsabilidade, na verdade, era dele, né. Você era estagiário, né, você não podia, mas sim, não tinha como. mas já estava fazendo ali uma atuação, putz, importantíssima, né? E aí foi muito bacana, meu irmão. E aí, minha vida seguiu, aí apareceram outras oportunidades, né, de lá eu fui trabalhar numa fundição de alumínio em Santo André, como oportunidade. Infelizmente, eu fui para lá, fui convidado e infelizmente a empresa passou por uma situação bem complicada lá, tá? Tinha problemas financeiros, etc. E aí eu me lancei no mercado. Mas nessa época, quando você foi para lá, como que foi? Eles fizeram uma proposta melhor? Claro, você enxergou uma oportunidade, aí Sim, chegou lá e descobriu que entrou numa furada. Tipo, não, caramba. cheguei lá, Porque às vezes acontece com a gente. A gente vai lá, pá, tá, caramba, puxa vida, E o aí que eu eu fui fiz? pra lá, né? Trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos, aí, pô, fui percebendo ali, eu falei, puxa, e aí já na época eu já falava inglês, né, fluente, já espanhol, mais uma fundição de alumínio, peças automotivas. De alumínio. Calibor, né? Não, a Prats Mazov acabou falindo, né, infelizmente não existe mais, ali perto da Rod, antiga, a Rod, hoje soube, ali próximo na Avenida do Estado. Avenida do Estado ali, as margens ali, do lado do antigo posto, não sei se existe ainda, posto Cabeça Branca ali nas margens. E aí fui para lá, né, aí aconteceu isso aí, me lancei no mercado e tomei uma oportunidade numa indústria de máquinas em São Bernardo, Grob Máquinas. E eu fui para lá, já falava alemão, né, razoável e tal, indústria alemã, fui para lá, tá, pintou oportunidade em compras, né, já atuava... Já foi direto para a área de compras. Já não mais estagiário, já entrou... Já não mais estagiário, já tinha deixado de ser estagiário na própria BER, né, fui efetivado, também de toda... E aí... Se não fosse também seria muita sacanagem. E aí eu fui para lá nessa empresa, e, né, onde eu fiquei 4 anos, eu acho, foi 4 anos. Aí trabalhei lá em compras, inicialmente na parte de ferramentas, né, suportando o pessoal lá com ferramentas de corte, né, insertos, tal, brocas, tal, importava. E posteriormente assumi a carteira de commodities metálicas lá, comprava aço, né, e não ferro. E a maior parte dessas atividades sua já era o domínio da língua alemã. Sim. Já era Alemão, inglês bastante. Inglês também? Bastante. Né, porque qual que era o ponto lá? Tinha um colega, né, na época, e o gerente queria um cara com um idioma bom para buscar mercado, oportunidades fora do Brasil. Porque no Brasil a gente comprava bastante aço, a gente estava na mão das usinas aqui. Cosipa, Usiminas, SM, Arcelor, e os caras, você sabe como é que é, a usina sabe como é que é, né? Complicado. E aí eu fui buscar, com a missão de buscar mercados, né? Aí fui desenvolver fornecedores na China, na Alemanha, bastante na Alemanha, material de altíssima qualidade, colocado no Brasil e internado com 20% de mais barato do que aqui. Cara, isso que é complicado, né? Pois é. A gente não consegue entender a questão dos impostos, né, cara? Essa questão é muito complicada, né? Tem uma série de coisas, não só impostos, o custo do Brasil também. Tem um monte de coisa que o Brasil precisa amadurecer muito ainda. Dificulta muito a vida do empreendedor, né, cara? Exatamente. Porque o empresário, né? Onera muito o cara, não é nem culpa. Às vezes você fala assim, pô, o cara, a peça da empresa do cara aqui é mó cara. Eu trago lá da Alemanha, eu trago da China com não sei quantos por cento, 20% de diferença, né, cara? Pô, 20% numa produção em tonelagem, cara, é muito representativo. E é uma judiação, porque o cara tá aqui tocando a empresa, não é fácil que também você manter pessoal, né? Enfim, folha de pagamento, INSS, todas essas questões, né? O Brasil, não é para amador, não. Pois é. Aqui é bem complicado. Eu acho que o cara que sobrevive aqui no Brasil, cara, ele vai empreender em qualquer lugar do mundo, eu acho que o cara tira de letra. Eu tenho essa imagem, assim, sabe? O cara vai para outro país, o cara se sente um vagabundo, porque o cara tá tão... Por exemplo, veja bem, inflação para nós aqui é dia a dia nosso. Tá? Inflação na Europa, Estados Unidos, eles ficaram 40 anos sem inflação lá. Então, Poxa,
Agora... Só quando dá essas bolhas, aí, esses problemas aí. Tal, né? Aí acontece. Mas, cara, isso aí não é a realidade dos caras. Aí você vai tentar explicar para ele, pô, por que no Brasil não entende, o cara é difícil para ele conceber aquilo, sabe? Ele entender a complexidade tributária. Eu já tentei conversar com um estrangeiro assim sobre isso, cara, eles não conseguem entender. É difícil. Eles não encaixam. Por exemplo, existe a guerra fiscal, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, ICMS em São Paulo, 18%. Sul 12, né? Minas 17%, por aí vai, Centro-Oeste, cara. E aí tem, né, as substituições tributárias. ST, a famosa ST. Você vai falar com o gringo, você vai falar, cara, não, mas pega aí, esse produto tem incidência de ST, de PIB, de COFINS, não sei o que, ele fala, meu, cara, não enfim. E aí a vida seguiu, né, fui para essa empresa, né, e aí, né, consegui fazer um trabalho bacana lá junto com o gerente, sou o Werner, tá, um cara que, né, me ensinou bastante, aprendi com ele, assim, de experiência. Ele é alemão? Alemão, seu Werner. Mas ele reside no Brasil? Reside no Brasil, mora aqui na região do ABC ali ainda. Bacana. Faz um tempo que eu não converso com ele, seu Werner, dona Irene, grande abraço aí para vocês. E ele, né, entregamos um resultado maravilhoso e eu fui promovido 2 vezes consecutivas lá por conta do resultado que a gente trouxe, né, em conjunto, né, nós fizemos eu e ele, eu com a orientação dele, óbvio. Bacana. E aí pintou a oportunidade para... Aí eu fui para a Alemanha nessa empresa, novamente, lá, para fazer um treinamento lá de compras, na matriz, lá na cidade de Mindelheim. E... Você chegou a fazer aqueles treinamentos de Green Belt, Black Belt? Chegou a fazer algum treinamento nesse sentido? Não fiz. Nenhum desses. Não fiz nenhum desses, irmão. E tenho vontade de fazer, né? De Master Belt, essas coisas e tal. Enfim, aí a vida foi seguindo, né? E em 2008 veio uma crise, bem pesada, você lembra, né? Nossa, e aí, esse dia ocorreu uma demissão lá no ABC, foi terrível. Foi terrível. Eu acho que todas as áreas, todos os segmentos, o impacto foi violento e o desespero, né? Você viu o desespero dos empresários e... Esse dia eu vi um cara lá, o responsável pelo departamento lá, pela funilaria, que o cara chorava com um monte de carta para poder mandar... Infelizmente eu presenciei também uma cena bem forte. Eu havia chego de uma viagem também e percebi uma movimentação no corredor ali. Eu tinha ficado quase uma semana fora em viagem, né, fazendo uns projetos na época. E aí eu vi o supervisor também na empresa que eu atuava na época. E, cara, nossa, aquilo foi muito marcante para mim até hoje, cara. Eu não sei se chegou no volume de vocês, mas foram 14 pessoas que eu lembro até hoje. No corredor ali, todo mundo, eu achei que o pessoal estava sendo vacinado, cara. Quando eu vi que era a sala do RH. Que a sala do RH era a próxima sala do pessoal ali do RH. O pessoal tinha ficado do pessoal do RH e tinha uma sala ali que era próximo onde era o consultório ali, tá, o pessoal tava... Quando eu cheguei, eu vi a filinha ali, 14 pessoas, eu falei, putz, eu pensei, caramba, eu tô sem minha carteirinha, né? Fiquei pensando, caramba, né? Fiquei preocupado, que vacina será que é tal? E os caras ali, e os caras com uma cara de choro, eu falei, deve ser coisa ruim mesmo, porque, né? Ninguém vai vacinar ali. Eu conto assim, é engraçado, cara, mas é verdade. Eu pensei isso na hora, eu falei, nossa, será que tá tendo alguma vacina? Será que é da gripe, alguma coisa assim? Dengue, sei lá, né? Na época, essas coisas aí. E aí quando eu vi, de repente, o gerente da fábrica, né, cara, o seu Edson Hirata, cara. E eu vi ele chorando, cara. Eu falei, alguma coisa tá errada, cara. O Hirata nunca ia chorar assim à toa ali, pô, na frente dos funcionários ali e tal. E aí, cara, eu fui procurar saber, cara, de repente ali, todo mundo ali, pá, alguns choraram, o pessoal ia embora. Cara, assim, próximo do final de ano, cara. Os caras, aquele período que o funcionário entra, começa a esperar ali a cesta básica, aquela coisa toda, pô, o que vai ser a cesta básica desse ano? E lá era uma empresa que às vezes teve um período bom lá que dava 2 cestas e tal, aquela coisa toda. Cara, isso foi uma coisa muito chocante para mim, muito marcante. Eu olhei assim, e como eu era da área de engenharia e desenvolvimento, né, que tinha ligação direta com a área comercial, cara, eu me senti tão culpado com isso, cara. Eu fiquei tão assim, eu voltei para minha sala, fechei, cara, fiquei pensando, um sentimento de culpa terrível, porque eu falei, cara, se o meu departamento, se de repente nós tivéssemos feito isso, feito aquilo, cara, eu cheguei a ficar muito mal nesse período. Foi uma fase difícil, né? As pessoas não sabem, né? Não sei onde vai alcançar o podcast, mas enfim, as pessoas que me conhecem, elas vão ficar sabendo disso agora. Nessa época eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal. Porque diretamente a área de desenvolvimento, engenharia de desenvolvimento, venda, área comercial, tudo atrelado ali. Eu já tinha migrado praticamente bem mais para a área comercial.
E foi muito forte. 2008, 2009, Foi complicado. e eu imagino o que você está me dizendo aí. Nesse dia, meu cara, lá nessa empresa, nós foram 14, né? Sim. Lá foi 260. Meu Deus do céu, cara. 260 pais de família perderam o emprego. Meu amigo. Inclusive o meu gerente, que era o cara que me assessorava ali e Sim. tudo mais, tal, também foi embora. Claro que te recebeu lá. Enfim, e aí eu fiquei Caraca. na empresa, né? Pô, vida que segue, tocando ali, toca de lado, então o mercado deu uma caída considerável na época, né? Bem de capital, imagina. Bem de capital é a última coisa que o empresário vai pensar numa crise e investir, né? Sim. E aí fiquei, né, tocando ali, agreguei outras Atividades, teve Quadro reduzido. enxugou, né? peguei outras coisas ali para fazer e tal, e indiretos também e tal, e a vida seguiu, né? Aí Lá você ficou quantos anos? fiquei 4 anos nessa 4 anos empresa. Depois disso, esse Número 4 é forte na sua vida. é forte, né? É capricorniano, né? A base, o quaternário, O alicerce. o alicerce. E aí, depois desse período, faltando um ano para fazer 4 anos lá, esse cara que era meu chefe, que saiu, ele entrou numa outra indústria alemã, Lá recolocação. lá no ABC. ABC, lá em Diabodema. Tá. E aí, Pessoal vai ficar bravo. galera de Diabodema. E aí eu fui para essa empresa, né? Ele falou, poxa, vem para cá, né, meu? Pô, vamos fazer aquele trabalho bacana, pô, tem um desafio legal aqui para você e eu gostaria de treinar você, né, para me substituir no futuro. Ele já estava tiozão, 60 e tal. Tá. E eu falei, já tinha me dado essa dica lá atrás, só que aí aconteceu todo esse episódio, né? Ele foi embora e tal. Entendi. A ideia dele era fazer a mesma coisa na empresa anterior. Exatamente. Cara, ele lembrou de você, poxa Foi vida, lá, hein, caraca. vamos lá, tal. Não, e assim, meu inglês já era, falava muito bem inglês, né? E alemão, assim, já bem afinado também. Espanhol me virava bem. Na época eu tinha dado início ao curso de chinês, estudei chinês 5 anos. Estudou 5 anos, 5 anos, porque quando eu comprava aço lá, eu precisei desenvolver fornecedor chinês de aço. E chinês... Nesse período que você está falando, os chineses não falavam inglês. Hoje está mais fácil. Hoje está mais Hoje tá mais fácil. fácil. Assim, é bem macarrônico, assim, é difícil de entendê-los, né? Mas eles se comunicam bem hoje em dia, comparado aos anos 90, 2000 ali e tal. E aí eu fui para essa empresa, né? A gente tinha feito um trabalho, tinha começado chinês pelo fato de desenvolver fornecedores na China, eles falavam inglês ali que era difícil de entender, eu falei, vou estudar chinês para eu me comunicar melhor com os caras, e assim eu fiz. Né? E aí fui para essa empresa, né, trabalhar com ele lá, responsável pela parte de CAPEX e OPEX, né, a aquisição de compra de equipamentos, né, para linhas automotivas e serviços também para comissionamento, né, instalações elétricas, hidráulicas, tá, por aí vai. Você acabou se direcionando totalmente para essa área da linha automotiva. Automotiva, exatamente. E assim, agregou bastante, porque, eu aprendi mais um caminho. Minha vida que você... Cara, mas você percebe que essa parte automotiva já estava na sua veia, na sua sina lá atrás, hein? Lá atrás. É que você fugiu, né? Que você saiu fora. Tentou sair, puxou você de volta. Beleza, o nosso principal cliente era a Ford. Ford aqui no Taboão, São Bernardo, né? E o projeto que nós fizemos, o B299 e o Fiesta Novo, lançado em 2013, porque começou a produzir aqui. A linha de montagem, nós que produzimos a linha de montagem da Ford. Então toda a parte de linha, de robôs, de parte de solda, comissionamento, preparação, nós produzimos a linha. Eu, pessoalmente, comprei a grande maioria do CAPEX, do OPEX, para essa linha, e eu ia muito na Ford para acompanhar a evolução do serviço, tal, né, acompanhar a ver o que eu podia agregar e tudo mais. Nessa época, a turma da Ford ele começou a me namorar, tá, pô, tá, você não quer vir pra cá, tal, e é aquela coisa, né, caramba, montador é outra pegada, né? Aí, putz, vou pra Ford. Abandonei o seu Werner, ele ficou super chateado comigo. Aí fui trabalhar na Ford em compras, na parte de powertrain, lá eu comprava embreagens, né, para os projetos novos e cheguei a fazer os desenvolvimentos nessa área também. Comprava lá as embreagens do projeto B515, B562, B299, né? Comprava embreagem, extintores e disco dupla massa. Comprava, era responsável por essas 3 commodities lá. Enfim, só que eu não curti a Ford, eu não gostei de trabalhar na Ford. Não me adaptei, sabe? Mas o que foi ali que...
O ambiente... Sistema americano, você estava acostumado com o sistema alemão ali, europeu e tal, era outra pegada? Acho que o ambiente mesmo ali não me agradou muito, nada, sabe? Aí eu fiquei pouquíssimo tempo na Ford. Fiquei 6 meses lá. 6 meses, não gostei e tal, fui procurar no mercado, consegui uma oportunidade na Bayer Química, em São Paulo. Fui para a Bayer, né? Divisão, aí aconteceu um spin-off, virou Lanxess, um grupo alemão, adquiriu as operações de elastômeros, né? Produzir elastômeros, que é a borracha, a matéria-prima para pneu, né? E aí eu fui trabalhar nessa divisão. Aí lá trabalhei 3 anos, ia bastante, tem uma planta em Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, uma no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e 2 plantas no sul. E eu, né, vez por outra, ia para as plantas, né, para fazer acompanhamento ali dos trabalhos, né, dos serviços, das atividades, entregas e tal. E aí fiquei durante 3 anos nessa empresa. E aí em 2015, final de 2015, ocorreu uma crise novamente. Em 2014 começou novamente uma crise. 2014 para 2015. Em 2015, a divisão de elastômeros foi vendida para um grupo saudita chamado Saudi Aramco. Né? E aí teve toda aquela movimentação, não sei o que e tal, vai ter demissão, etc. E eu fui. Toda vez que tem um tipo de fusão, compra, acaba né, tendo as estruturações. Beleza, aí saí de lá, né, fui desligado. Aí eu, durante isso foi em dezembro de 2015. 2016 inteiro, eu estava tentando me aventurar, abrir um escritório de consultoria, tá? Por conta do relacionamento que eu desenvolvi com fornecedores, tudo mais, networking e tal. Eu falei, poxa, eu vou trazer a turma cá para o Brasil, mas infelizmente foi um ano péssimo para isso, né? Crise e tudo mais, e acabou não dando certo. Até que em 2017 eu pintou uma oportunidade novamente para voltar para o ramo, né, automotivo, né? Na fábrica da Jeep, eu fui lá para Pernambuco, né? Fiquei lá. João Pessoa lá. Morei em João Pessoa, maravilhoso, morava à beira-mar, lugar. Que sacrifício, hein? Muito bom. E aí eu fiquei lá, né, nessa empresa, né, na divisão de automotivos ali, e divisão de bancos, né, assentos automotivos. E daí fui transferido para São Paulo depois, nessa mesma empresa, depois de 2 anos lá. Retornei para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo pintou o cara que era meu chefe, né? Recebi um convite para vir para uma indústria, uma maior produtora de componentes agrícolas do mercado. Agora é o mexer, hein? Tratores, né? Coletadeiras, plantadeiras, pulverizadores. E ele veio para essa empresa, era sediada aqui no Alto Tietê. E me convidou para vir. Foi lá, para como a importância, né? A gente sempre fala a questão do desenvolvimento aí, a questão da inteligência social, né? Você relacionar bem, o network, né? Vocês que são jovens aí, a importância do network. Amigos que a gente tem lá atrás, de quantos anos lá atrás, inclusive um amigo agora, não vou falar o nome por questão, né? Que você está fazendo aí o suporte aí, ajudando ele, a recolocação dele no mercado, tá? Que a gente conversou uns dias atrás aí, né? Tudo ligado à questão do network. Networking, cara, né? Nesse mundo... Embora não esteja no segmento, né, da indústria mais, né? Tô indo para hora. Mas você vê pessoas como eu que está atuando e pode e outras pessoas em outras fábricas. Às vezes o cara fala, olha, tal coisa, pô, fala, peraí, deixa eu ligar. Tem um cara de uma empresa, uma fábrica, uma indústria que eu visitei lá no passado. Deixa eu mandar um oi pro cara lá, ver se ele consegue te ajudar. Exatamente. Conexão é tudo, cara. É verdade. Conexão é tudo, cara. A gente precisa de conexão, precisa de amigos, né? De indicação, né? Verdade. E fazer, óbvio, um bom trabalho para a gente abrir as portas, né? Sim. E não fechar as portas. Sair pela porta da frente, né, Alan? Como a gente sempre costuma dizer. E você, depois que você veio para essa empresa, não sei se a gente pode até falar o nome aí do grupo aí, né? Que você está atualmente. Como que tá essa questão? Você veio para cá, já tem um tempo que você está nessa empresa? Já estou há 3 anos. Eu fiquei surpreso que você falou aí da questão da tecnologia, né? O agronegócio a gente sabe que tá em alta, né? Tá bombando, né? E você agora, você até comentou comigo esses dias de um equipamento novo, não sei nem se pode falar isso aqui agora, que estava em teste, que eu falei, caraca, você me explicou que é um equipamento aí... Sim, o mercado agro vai de vento em polpa. Está muito interessante. Está muito bem, né? Graças a Deus. E assim, não só no Brasil, né, em todas as outras partes do mundo, mas proeminentemente no Brasil, nós temos uma potencial de crescimento gigantesco. Por exemplo, você pega, o Brasil e compara com os Estados Unidos. Estados Unidos tem áreas cultiváveis já quase que esgotadas no sentido de ocupação, digamos assim, né?
E o Brasil, erroneamente se diz, pô, tem área de preservação, mas o Brasil, o potencial produtivo do Brasil é estrondosamente superior. Eu fico surpreso, né? É assustador quando a gente está voando, né, cara? Porque tem trechos que você tá ali no voo, você fica observando, cara, porque você tá ali pela distância, né? Você fazendo um cálculo de distância que você tá, do solo, enfim, e você vê o tanto que você anda, cara, e plantio, cara, eu fico assim, eu imaginando, cara, como esse negócio é grande. Gigante. E tem um potencial muito grande. E o Brasil, uma característica do Brasil é que, por exemplo, aqui, nós temos condição de produzir 2 safras por ano, ao contrário, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, pela condição climática desses países, né? No Brasil a gente planta, tem 2 safras no ano. Você planta soja, Olha que maravilha. planta milho no mesmo território e na mesma área, né, hectare, e você produz as 2 culturas ali em diferentes momentos do ano. Existem estudos até para ter 3 safras por ano. Olha onde chegou, né, a evolução do agro Exatamente. também. Tem um estudo, inclusive, de que o Brasil, até 2030, se não me engano, eu vou conferir essa informação, o Brasil vai ser responsável por 40% de toda a comida produzida no mundo. 40%. Essas são previsões, né, de órgãos grandes, né? Eu não tenho os números aqui, peço desculpas, mas eu posso fazer essa verificação e compartilhar posteriormente. Hoje o Brasil atua qual que é a colocação do Brasil hoje? Qual seria a colocação do Brasil hoje? O Brasil, por exemplo, em soja, o Brasil figura entre os primeiros, né? Um dos principais produtores, né? Soja, milho, carne, né? Então, grãos, o Brasil tem uma representatividade absurda. A região do centro-oeste ali Goiânia, aquela região. Goiânia, ali, Mato Grosso e tudo mais, produz muita soja, exporta bastante coisa, né? E tem uma potencial aquisição, né, pelo grupo americano e produção de combustível para biocombustível, né, através da soja, né? E imagina só, cara, se isso realmente se concretiza, né, produção de soja, enfim, claro que tem a questão ainda, né, da eletrificação e tudo mais, mas até isso, né, acontecer. E essa eletrificação, porque os carros a gente já está aí tudo, já estão aí, né? E já no agro, como que está isso no agro, né? Essa questão Também tá bem. estamos, Os tratores aí, o maquinário, tudo já está movido a. Existem testes já, não 100%, né, mas tem máquinas em teste em campo já com, né, robôs, né, elétricos, assim, não requer operador, e a máquina trabalha, né, tanto trator, pulverizador, já estão em testes aí pelo mundo, nas nossas fábricas aí pelo mundo, especialmente na Alemanha, que é a Alemanha é a locomotiva da Europa, né, em termos de tecnologia, desenvolvimento. Acho que também sempre foi assim. Os caras são chatos, mas os caras são bons. Os caras são bons. Você faz uma pergunta? Alguma curiosidade aí para esse público mais jovem aí que quer saber alguma coisa que te... Acho que a maior parte ele já falou, né, de como ele começou, né, na juventude dele, como ele foi a carreira dele, jovem, aprendendo as coisas, né, como foi desenvolvendo a carreira dele, né. Um exemplo para os jovens também que estão começando agora, como seguir, como um exemplo para seguir, para conseguir alcançar os objetivos. Exatamente. Cara, os nossos objetivos, né, até um recado para a juventude, né, as pessoas, né, não só a juventude. Acho que a gente tem costume de perguntar um insight aí. Todos, né? Você que está aí, você jovem, você que, não importa a sua idade, você que é jovem de espírito, jovem de alma, cara, corra atrás dos seus sonhos. Ah, não tem oportunidade, meu pai não tive oportunidade de estudar, de fazer faculdade. Cara, não importa, crie as suas oportunidades. Corra atrás dos seus sonhos, senão você vai ser contratado por alguém para você correr atrás dos sonhos dele. Você tem que buscar a sua oportunidade, você tem que criar. Se a porta está fechada, você tem que criar uma porta, criar uma janela. E aquele que persevera, Deus ajuda. As oportunidades vão aparecendo. Se o universo percebe que você está buscando, está correndo, está se esforçando, ele também se esforça e traz a oportunidade, né, à medida do seu esforço. Com certeza, é isso aí. Galera, bom, é isso aí, show de bola.
Alan, muito obrigado Muito pela sua obrigado participação. novamente pelo Volta convite. com a gente. Prazerzão. Pessoal, não esquece de curtir e compartilhar. Muito massa esse podcast de hoje. Curte e compartilha, pessoal. Um grande abraço. Grande abraço.